Tem sido bom. Eu acho que eu vou parar de fazer luzes e voltar a ter o meu cabelo escuro como é ainda. Amados, com muita alegria, assim como foi no culto pela manhã, eu tenho certeza absoluta que Deus tem uma porção especial demais para você aqui nessa noite. Eu gostaria então de chamar o pastor Arlan Mafra para estar aqui conosco. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida dele? Pastor Arlan foi uma indicação do pastor Tunala, lá de Jaraguá do Sul, e que também, domingo passado, esteve aqui na Igreja Batista com o pastor Léo. Perguntei ao pastor Léo, e aí, pastor, como é que foi? Ele falou, meu irmão, a igreja chorou inteira. Então, ficamos na expectativa, assistimos alguns vídeos, tivemos um tempo de mesa ontem à noite, na casa dos queridos Levi e Jura, que hospedaram ele de ontem para hoje. Enfim, hoje pela manhã foi fenomenal, tivemos um almoço maravilhoso. Então, irmãos, de coração, abre o teu coração aí, prepara, deixa uma terra fértil para ouvir os grandes feitos do Senhor. Amém? Obrigado, pastor. Boa noite a todos. Com a graça, com a paz de Jesus, que ela transborde para a sua família, para a sua vida. Eu moro em São Paulo, sou casado há 36 anos com a Laila. Ela teve que retornar, temos 3 filhos, todos casados. E deixa eu mostrar para vocês o que a gente faz nas escolas. Não precisa soltar os 2 vídeos do projeto, só aquele da realização do projeto. É um projeto de família que a gente faz nas escolas, com 8 livros que nós escrevemos para crianças, adolescentes e adultos. Por favor. Chama Pense Antes o nosso projeto. Você conhece o projeto Pense Antes? Uma metodologia de prevenção às drogas aplicada em escolas de todo o país. O projeto nasceu da experiência vivida por uma família com dependência química. A família lutou e, sem nunca desistir, sobreviveu e... Aqui, o seu sim vale muito. A palestra foi a culminância de todo aquele trabalho que nós fizemos na sala de aula. Então, ele ter tido aquele contato com o autor do livro, aquele que escreveu a história de vida dele, foi algo fascinante. Muitas pessoas pensam que a literatura é a fuga da realidade, quando na verdade ela não é. Ela traz ali um aparato de informações para formar o imaginário das pessoas e preparar essas pessoas para tomarem decisões corretas na vida real. Então, foi justamente algo precioso e grandioso que esses alunos estavam ali precisando para formar o imaginário deles, para que assim eles possam tomar decisões corretas na vida. O livro e o projeto ajudaram a mostrar que as drogas são coisas horríveis que destroem a vida das pessoas. Não é só uma ficção do livro, e sim uma história real que aconteceu entre uma família. E foi bastante legal ver eles de perto. Quando eu terminei de ler, eu vi que aquele livro praticamente era um ensinamento, não só para mim, mas pelos meus colegas e amigos. Uma salva de palmas para vocês. Parabéns. Eu acredito que você vai dizer sempre sim à vida e não às drogas. Pense antes. Diga sim à vida e... O seu sim vale muito.
os livros, depois da leitura, depois da capacitação de professores, aí os personagens saltam das páginas dos livros, a gente vai com as vans, e a gente monta uma estrutura e leva arte, cultura para eles, e eles ficam loucos, malucos, assim, com os personagens da vida real, e eles entraram na vida dos personagens ali durante a leitura, né? E a gente tem aquela culminância, aquele encontro de festa, aquilo marca a vida deles. E ali a gente fala de Jesus, a gente evangeliza, professores, depois a gente tem palestra com os pais. Vai depois no Instagram, ou você entra @ArlenMafra ou @Penseantes, que você vai ver o projeto, os vídeos do projeto, em muitas cidades aí pelo Brasil. Mas Deus me arrancou da Cracolândia, das ruas, do lixo de São Paulo. Eu comia lixo na porta da casa das pessoas, era um usuário de crack, mais morto que vivo, 8 anos sumido da minha família, morando nas ruas, uma família destruída, filhos que estavam vivendo sozinhos, dispersos, uma esposa escondendo a vergonha de toda a desgraça e a tragédia que se abateu sobre a família dela, o lar dela. Deus, com sua mão forte, através de Jesus, pelo seu Espírito Santo, através da cruz e do Evangelho, me levantou lá do lixo, me libertou das drogas, me deu o amor dele, o Evangelho explodiu na minha vida, ele restaurou a minha vida, uniu minha família, e nós recomeçamos tudo do zero. Casei de novo com a mesma mulher, foi restaurada minha relação com os meus filhos. Isso são anos de processo, mas que Deus nos deu força e o poder do Evangelho. O Evangelho é isso, é transformação, Evangelho é poder. O apóstolo Paulo, ele fala disso. O apóstolo Paulo, ele explicou um monte de coisa, explicou doutrina do amor, doutrina dos dons, doutrina da igreja, doutrina do comportamento cristão. Ele escreveu tratados teológicos para falar disso, nas cartas aos Coríntios, a doutrina da lei, a lei dos homens, a lei de Deus, o tratado de Romanos. Aquilo é uma preciosidade teológica, aquilo balizou a doutrina da igreja de Jesus. Então ele usou conhecimento, ciência, o aprendizado dele, usou toda a cultura que ele tinha, tantas línguas que falava, um homem viajado. Mas quando ele foi explicar o Evangelho, ele só lembrou dos livramentos que Deus deu para ele, dos naufrágios, da transformação, dele respirando ódio naquele cavalo, naquela cavalgada de Jesus, o Evangelho derrubando ele dali, e entrando na vida dele e transformando. Ele diz: o Evangelho não tem teologia, é o poder de Deus, que transforma e salva todo aquele que crê. Esse foi o poder que entrou na nossa família. Eu quero falar sobre isso essa noite, e eu quero falar com pessoas que estão dispostas a recomeçar, ou a tentar mais uma vez. E eu quero usar para isso o que está escrito no livro de Lucas capítulo 8, versículos 5 a 15, quando Jesus fala para uma multidão na praia sobre a parábola, usando a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. Enquanto ele lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada, as aves do céu a comeram. Vá olhando a engrenagem que Jesus coloca na dinâmica da vida de um agricultor, nas coisas que acontecem, inerentes a uma pessoa que sai para plantar num campo. Vai percebendo. Parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, quando germinou as plantas secaram, porque não havia umidade naquele território. Outra parte caiu entre espinhos. Vocês estão entendendo? Que Jesus está usando para explicar algumas coisas ruins que aconteceram, algumas coisas que não deram certo. Ele está usando uma dinâmica assim, das fatalidades, dos acasos, das coisas normais da vida. Olha, caiu uma semente lá pelo caminho, caiu outra aqui, caiu outra na rocha, uma não caiu no lugar, outras pessoas pisaram, outras aves vieram e comeram. Ele foi colocando algumas condicionantes da vida, é normal, coisas normais. Outra parte caiu entre espinhos, cresceram com ela e sufocaram as plantas. E outra parte ainda caiu em boa terra. Essa cresceu, deu boa colheita, a 100 por 1. Pai, tua palavra é abençoada e eu peço que ela cumpra os propósitos do teu coração nessa noite. Me ajuda com teu Espírito Santo, como o Senhor prometeu,
na tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, é incrível, está tão bem estruturada essa fala de Jesus, tão pedagógica, tão inteligente, tão bem colocada, tão bem explicada. É um princípio tão profundo, tão extenso, alcança tanta gente, tanta coisa, que, dada a circunstância que Jesus falou isso, a gente fica imaginando que, porque ele saiu para a praia, chegou lá, foi juntando gente, juntando, e de repente formou uma multidão. Então o que a gente pensa? Que Jesus deve ter pensado assim: o que eu vou falar com essa turma hoje, hein? Estamos precisando de ouvir alguma coisa, deixa eu ver aqui, hoje eu vou falar sobre isso. Não, aqui estava tão bem construído a fala dele, que parece que ele já estava planejando aquilo. E Jesus está falando, ele está falando para aquela gente sobre o trabalho de quem prega o evangelho, de como o reino de Deus acontece, de como é a dinâmica do reino de Deus nas pessoas. Então ele está falando de um tema, entre aspas, religioso, eclesiástico, né, de um tema meio que espiritual. Aí Jesus tinha que fazer o quê? Usar um exemplo espiritual, né? Um discípulo saiu a falar do amor de Deus, um sacerdote saiu para pregar o reino de Deus, ele tinha que usar alguma coisa dentro desse contexto. Não! O que é que ele faz? Ele pega uma realidade de um cara que não tem nada a ver, um agricultor, um comerciante, um pai de família que tinha que pagar a conta, comprar as coisas, dar conta da sua missão como pai de família. E esse pai de família tinha um campo, e o que ele tinha que fazer para dar conta das suas responsabilidades era plantar, colher, vender, arrumar a grana e pagar as suas contas. Então Jesus usa um contexto, o contexto da vida de um cidadão completamente diferente do tema que ele está falando, que é a pregação do reino de Deus, como que funciona o evangelho. Aí está um segredo, porque ele usa uma parábola para falar da dinâmica do reino. E aí ele transforma uma fala direta num princípio. Porque o que é uma parábola? Toda vez que Jesus queria falar alguma coisa que não ficasse restrito àquele povo, àquele momento, àquela turma, àquela época, toda vez que Jesus queria que escapasse aquela fala dele, e aquilo viajasse o tempo, e chegasse até nós, a qualquer cidadão, em qualquer circunstância, ele usava parábola. Porque no grego, parábola significa o seguinte: para vem de paralelo, ao lado, é alguma coisa que caminha ao lado. E bolém, que é de onde deriva, bola, de parábola. Bolém significa atirar no grego. Então quando você faz a junção das duas palavras, você tem o seguinte significado: parábola é atirar ao lado, é jogar de lado. E não no alvo, é jogar ao lado. Tudo que você joga ao lado serve para todos, para tudo. Você tira o alvo. Você fala com quem você quer falar, mas Jesus pega o tema e faz assim. Ele joga ao lado. Ele joga ao lado daquela turma para quê? Para que o vento do Espírito sopre aquilo para todas as gerações. Aquilo é para escapar. Aquilo é para atender o coração de uma mamãe, de um papai. Hoje, nos nossos dias, para um garoto, uma garota que está aqui agora, Jesus queria falar com você. E ele usa essa parábola. Então ele transforma o tema dele num princípio. E qual é o princípio que ele está dizendo? Quando você lê o texto, o princípio que Jesus está dizendo é o seguinte: nem tudo que você tenta e faz tem que dar certo. Nem todas as vezes que você faz uma coisa tem que dar certo. Quando você entra na engrenagem, se é que eu posso colocar assim, espiritual de Deus, você dá a mão para Ele, e você entra numa dinâmica do céu, é esse princípio que funciona, é assim que o céu funciona. Jesus está dizendo que é o seguinte: olha, o reino de Deus é isso aí, é mais ou menos isso aí, quando ele está misturado às coisas humanas, as solicitudes da vida, a agenda humana, a carreira profissional, acadêmica, a financeira, a sua vida, a sua realidade, o que está acontecendo com você, a sua família, as conversas que você tem, as relações que você tem. E aí ele fala, o cara saiu de casa, foi para a terra dele, não tinha trator, não tinha GPS, não é igual hoje não. O sujeito entra dentro de
Uma máquina dessa que semeia, que colhe, o cara tem ar-condicionado, GPS, tem tudo. Não tem mais aquele negócio que aquele que semeia com choro volta com alegria. O cara semeia com alegria dentro de uma máquina daquela. Uns até vendo televisão, Netflix, e está lá. O trator dizendo para ele, vai para cá, vai para lá. Não era assim não, o cara botava o cesto de semente nas costas e tinha que percorrer todo o seu campo. Esse homem fez isso, tinha que pagar conta, tinha coisa para fazer, tinha responsabilidade com sua família, e ele sai de casa e ele faz o que tem que fazer, como Jesus disse. O semeador saiu a semear, o papel dele é semear, o papel de semeador é semear. Não é ficar em casa, não é pensar se vai dar certo, não é saber quanto ele vai colher, não é parte do semeador, não cabe a ele fazer esses cálculos, cabe a ele sair para semear. Ele diz, o semeador saiu a semear, e ele jogou, e percorreu o seu campo e fez tudo o que tinha que fazer. Mas aí aconteceram as adversidades. Aí são as condicionantes da vida, as variáveis, a que todos nós estamos sujeitos. Ele diz, primeiro deu errado. Aí ele usa um grupo de 4 sementes. Ele fala, uma deu errado. Aí ele vai explicar. Eu esperava que Jesus falasse assim, o cara era burro, não fez curso para aprender a semear. Aí sai de qualquer jeito, como diz aquele meme da internet, sem uma ajuda de um profissional não entra não. Ele foi. E aí não escolheu a semente certa, não deu errado. O campo não estava bom, não preparou, não arou direito. Jesus não trouxe o mérito do fracasso, nem para a semente, nem para o campo, nem para o cara, nem para a disposição dele. Não! Jesus começou a falar das coisas normais que acontecem no dia a dia, que você não tem controle, que eu não tenho, que nós não controlamos, e que é assim mesmo. Mas aí ele fala disso misturado ao reino de Deus. Aí ele falou, a primeira deu errado, porque é o seguinte, caiu fora, né? Naquela pressa de jogar, caiu fora. Aí tinha gente passando lá, pisou. Aí umas aves que não tinha nada a ver com aquilo, com o suor do cara, comeu a semente. A segunda também deu errado. Uma conta meio esquisita isso, né? Tentativas e erros. Esse é o processo do reino de Deus. A segunda caiu na rocha. A rocha não reúne as condições para uma semente vingar. Não tem umidade, não tem profundidade. Deu errado, secou. Também não deu certo. A terceira é errado também. Agora eu fico imaginando a apreensão desse cara, se a mulher vira para ele na terceira semente e diz assim, meu amor, como é que está a roça? E o cara olhar e dizer, tem nada. Deu errado. Nasceu nada. Porque a terceira caiu entre espinhos, mas ela começou a dar certo. Sabe aquele momento que você fala, agora vai. Agora vai. Porque meu marido foi lá no culto. Porque fulano aconteceu isso. Porque aquilo aconteceu, aquilo lá. Não, agora eu sei que vai. Sabe por que eu perdi? Eu perdi o concurso porque eu deixei de estudar essa matéria. Porque isso não sei. Não, agora vai, eu sei como que eu vou fazer. Sabe por que eu não consegui um emprego? Porque o fulano lá não gosta de mim. Agora tem alguém que eu conheço lá. Essa pessoa vai me. Agora vai. Aí parece que vai mesmo, né? Mas aí diz que a semente caiu entre espinhos. O cara não sabia, não controla isso. E aí os espinhos sabotaram, sabe? Aí alguém se levanta, aí dá errado de novo. Aí a tentativa te devolve um fracasso novamente. Você pensou que era o melhor dia para conversar com seu filho, com a sua filha, que era o melhor momento. Você acabou de vir do retiro, deu tudo certo. Estava tão bonito o negócio, você foi conversar, deu tudo errado. Ele não entendeu nada, ela não entendeu nada, ficou pior um pouquinho. Sabe quando você vai para o churrasco da família e a esposa diz, não fala nada, fica calado. Porque toda vez que você abre a boca para falar, você arruma uma confusão. Então fica calado, ninguém quer sua opinião em nada. E você fica caladinho, mas lá, aí quando parece que está tudo certo, lá na metade do tempo, aí você tem que abrir a boca e falar, aí pronto. Até pacificar de novo a família, é um para o lado. Eu sabia, ele fala demais. Jesus está falando disso. É alguém que bate na porta, que tenta uma vez, que tenta duas, que tenta três. Todas as sementes custaram o mesmo esforço, o mesmo suor, o mesmo risco, do cara cair numa vala, quebrar a perna, pisar num espinho, cortar, de ser mordido por um bicho peçonhento lá e morrer envenenado, porque era assim que se plantava.
As sementes custaram o mesmo risco, o mesmo suor, o mesmo tempo, o mesmo esforço. É isso aí. As coisas que a gente faz, as tentativas que a gente faz, todas custam alguma coisa. Custa seu dinheiro, seu investimento, o seu tempo. Você foi lá, abriu, deu errado. Aí você foi mexer com um lanche, deu errado. Aí você foi tentar um emprego, deu errado. Aí você tentou outra coisa, deu errado. Aí você... É assim. Jesus falou, tem coisas que a gente não controla, são pessoas. A gente está cercado, envolvido por um monte de coisas. Eu fui restaurado, né? Fui liberto do crack. Me tornei pastor da igreja que eu fui mendigo na porta dela. Imagina. Poder de Deus. Casei de novo com a mesma mulher. Só milagre de Deus. Mas o meu filho mais velho, que escreveu esse livro, O Pai que Eu Queria Ter, ele disse para a mãe, se você voltar com ele, foi tão sério, tão grave o que aconteceu, eu ter abandonado a minha família, abandonei meus filhos, fui embora, por causa das drogas, do crack, eu não aguentava mais, foram 22 internações, não tinha jeito, agora vai, um dia minha mulher se internou comigo, ela falou, eu sei como vai resolver isso, eu vou para a clínica junto com você, e ficou 3 meses comigo, e os meus filhos com a minha sogra, e a minha mãe, a coitada lá 3 meses comigo, agora vai, mas a semente entre espinhos, mas ela semeou, o papel dela era semear, deu errado, eu voltei a usar, mas casamos novamente, tudo restaurado, 22 internações, não tinha mais assim, do que tentar mais, eu cansei daquilo, cansei de ir para clínicas, tomar remédio, ficar impregnado, ficar louco, ficar babando nos corredores, urinado, amarrado em porões de clínicas, eu não aguentava mais, tive um casamento tão bonito, 5 anos de casamento, que coisa bonita, depois 7 anos de uso de droga, de cocaína, quando aquilo engoliu tudo, quando o meu mergulho no vício foi muito forte, que eu vi que eu não tinha mais o que tentar. Um dia eu cheguei em casa e vi minha mulher sozinha, jogada na sala, no chão, descabelada, ela não conseguia chorar mais, ela só gemia, ela só ficava gemendo, sozinha. Os pais já tinham se afastado, ela é órfã, ela tem um padrasto, perdeu o pai num acidente de avião, sofrida, confiou o coraçãozinho dela nas minhas mãos quando ela tinha 16 anos de idade. Eu tinha 18. Aliás, ela tinha 15, eu tinha 17. Quando nós casamos, eu tinha 21, ela tinha 18. Muito novinha. Eu também. E eu estraçalhei o coração dela com isso, me envolvendo com drogas. Tirei a esperança dela de ter um lar, de ter uma maternidade normal, comum. Ela amava a família, eu também, mas isso tudo destruiu, e a droga aqui tem uma menor importância, porque podia ser qualquer coisa, podia ser álcool, podia ser droga, podia ser sexo, podia ser jogo, podia ser qualquer outro vício, podia ser pornografia, podia ser prostituição, não importa, importa era o dano, que nós ficamos impedidos de curtir o nosso amor, nossa paixão, a gente era apaixonado, a gente fez muito plano para a família, depois de tentar tudo, e chegar em casa e ver minha mulher daquele jeito, sozinha, ninguém mais, não tinha ninguém mais para conversar, para falar, para consolá-la. Os meus pais se afastaram, os pais dela, porque você não consegue resolver, não tem como ficar muito pertinho, não. Porque você se sente impotente, né? Os amigos foram embora. E aí, eu olhava no quarto, as minhas 2 crianças, não tinha nascido a terceira, minhas 2 crianças, crescendo já, idade de 11, outro 8, sentado na cama, um com a mãozinha dada com o outro, ouvindo a mãe chorar, gemer na sala, e elas apavoradas com os olhos arregalados, como quem diz, que a criança, ela sabe que está acontecendo alguma coisa, ela só não consegue resolver aquilo, mas ela sabe, ela sente, alguém tem que ajudar a criança a resolver aquilo, por isso que eu acho muito importante a igreja, porque a igreja, quando você traz a criança para a igreja, o adolescente, ele tem outras referências da vida, ele não entende que a vida é só aquilo que ele tem em casa, porque às vezes o casal pode estar em crise, isso às vezes é normal,
E a panela voando em casa, a criança vem para a igreja e fala, opa, tem outros casais também, tem outras coisas boas. Aí a criança aprende o colo de Deus, o caminho de Deus e tudo mais. Isso é muito bom para a criança. Isso é uma terapia para ela, às vezes. As outras criancinhas, isso é muito importante. Mas a gente não tinha isso. E aí quando eu vi aquela cena, eu entendi que eu destruí pessoas inocentes por causa do vício. Mas eu já tinha tentado de tudo, eu semeava. Irmãos, eu me submetia, eu tomava a medicação que eles davam, eu ficava o tempo lá naqueles hospitais, aquelas clínicas, eu ficava louco, eu surtava, eu tentava uma coisa, tentava outra, gastava dinheiro com internação, com droga, com uso, com isso, com aquilo. Eu tentava de todas as formas, mas eu não conseguia. Aí eu falei, tem mais jeito. Abandonei minha casa e fui embora. E fui morar nas ruas de São Paulo. Sumi, ninguém sabia onde eu estava, 8 anos. É uma vida, 8 anos. Meus filhos cresceram, estrearam na vida sozinhos. Minha mulher seguiu com um divórcio. Nunca mais nos falamos, nos vimos. E assim foi o ponto final dessa tragédia. Mas, minha mulher conheceu Jesus. E ela começou a orar. Quando, uns 2 anos antes de eu ir para as ruas, embora ela entregou a vida dela para Jesus. E ela começou a orar. E ela começou a orar. E ela começou a orar. Começou a semear a minha libertação, semear a ação de Deus. Aí, a coisa foi piorando. Aí um dia a família, a mãe dela, as irmãs são advogadas, tem uma procuradora, fizeram uma reunião, me convidaram para a reunião. Quando eu cheguei na reunião, eu já vi que o tema era eu. Não tinha outro assunto na família. A ficha caiu logo quando eu vi o negócio armado lá. Eu falei, deixa eu me adiantar, para não ficar sem noção aqui. Olhei para lá, olhei para a mãe dela e falei, meu bem, eu só quero ouvir uma coisa, só diga uma coisa para mim. Diga que não dá mais, por favor, porque não tem como eu ir embora sem você dizer isso. Eu não vou me sentir bem. Só diga que não dá mais. Só diga que você tem todo o direito, você já fez tudo, você já tentou tudo, você tem esse direito. Só diga que não dá mais, eu levanto dessa cadeira para nunca mais voltar. Aí, minha sogra, filha, aproveita. Mas eu entendo ela, se fosse minha filha não ia ter nem essa conversa ia ter. Eu teria agido antes. Aí a minha cunhada Laila, e eu esperando, eu sabia que ela ia dizer, que não dava mais mesmo, ela disse, e ela já estava orando, já estava indo na igreja, ela tinha entregado o coração dela para Jesus, ela diz, não, eu vou até o fim. Eu falei, meu Deus. Na época eu pensava, é muita burrice, mas não, era paixão, é o amor de Deus no coração dela. Mulher cheia do amor de Deus, se tornou uma missionária na minha vida, nem era mais o papel de esposa, era de missionária. Aí lavaram as mãos, aí que ela ficou sozinha mesmo. E aí eu contei para vocês, chegou um dia que eu não aguentei mais, falei, agora eu vou embora, porque aí sumi. E aí o que vocês acham que aconteceu com ela? O que ela ouvia? E aí, Laila? Valeu a pena você ter ficado? Melhorou? Resolveu? Deu errado. Ela me disse depois que eu falei, mas por que você falou que ia até o fim? Ela falou, porque eu pensei que falando assim você ia se tocar, e porque eu falei assim você ia, a semente entre espinhos. Ela pensou que ia, agora vai, porque agora eu vou dar um checkmate nele. Mas foi sufocado, os espinhos da abstinência, da dependência. E eu fui embora. E vivi 8 anos nas ruas, comendo de lixo em lixo, na porta de casas como a de vocês de madrugada, eu parava, abria os lixos e via o que dava para comer, o que não dava para comer, até o dia de morrer, que eu pensasse, eu vou morrer logo, vou pegar uma doença aqui, um bandido, a polícia vai me matar porque eu não sou criminoso, eu não sei viver numa situação dessa, mas aprendi, me adaptei e passou 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, fui atropelado nas ruas, sumi, ninguém mais nem sabia que eu existia, acabou, fim de história. Mas o que ninguém sabia é que a semeadora, é que Laila, espalhando a semente da perseverança, da crença,
acreditando no poder de Deus, de que Deus ia transformar. No meio daquelas sementes que caiu fora, que as aves comeram, que pessoas pisaram, que caiu sobre rocha, que caiu no meio de espinhos, no meio delas tinha uma quarta semente. Essa, Jesus falou, no meio de tudo isso, dessas adversidades, das condicionantes da vida, das variáveis da vida, aqui todo mundo está sujeito, é assim mesmo, abriu lanche, abriu no lugar errado, tentou emprego, não deu certo, não era o lugar que você tinha que trabalhar, o outro foi na frente, tinha mais condições que você, no meio de todas essas variantes, quando você está misturado à dinâmica do reino de Deus, tem uma semente que Deus toma na mão dele, você não sabe qual é, você não sabe quando é, você só tem que semear e continuar semeando. O que um pai faz, ele semeia no filho. O que um marido faz, ele semeia na esposa, no lar. O que uma esposa faz, ela semeia. O que um comerciante, um empresário faz, ele semeia, ele tenta, ele tenta, ele tenta. Mas Jesus quis dizer com isso o seguinte, número 1, não é tudo que você faz que tem que dar certo. 2, não cabe a você fazer os cálculos, porque Deus é responsável por isso. E Jesus disse que uma das sementes daquele homem, que foi plantada, foi a semente que vingou. E aí você fala, mas, pastor, mas e o suor pelas outras? E o risco pelas outras? Aí você diz, mamãe, mas as minhas noites de sono da esposa, e as minhas noites de sono que eu perdi por esse filho, hein? Por esse marido, e o tempo de oração, e toda a vergonha que eu passei, e todos os problemas, e todos os danos financeiros que eu tive, os prejuízos que eu tive, onde fica Deus nisso? Aí Jesus então fecha a conta dizendo, essa que Deus colocou a mão, ela produziu por 100. Nesse princípio Jesus está dizendo que não é todas as vezes que dá certo, que você não controla o tempo das coisas, nem as coisas, mas que quando Ele colocar a mão, terá valido a pena, vai valer a pena, porque a obra que Ele vai fazer na sua vida, na sua casa, em quem você está investindo e semeando, a obra que Ele vai fazer nas suas tentativas e erros, na permanência, na perseverança, a obra que Ele vai fazer, vai compensar os prejuízos que você teve, vai compensar as noites de sono que você perdeu, vai compensar as vergonhas que você passou, de gente que você ouviu, dizendo, e aí, cadê o Deus? Você falou que esse concurso era o seu, que você fez jejum, foi para o retiro, foi não sei para onde. O fulano foi para a balada, voltou, fez o negócio e passou. Aí o cara entra num parafuso. Você é diferente, você está envolvido numa dinâmica de celestial, numa dinâmica de Deus, num princípio de Deus. Deus quer te ensinar no processo, te fortalecer no processo, te ensinar sobre a vida do outro, não só sobre a sua vida. Ele nunca perde nada de vista, nem o controle das coisas. Então eles não sabiam disso, e numa madrugada, eu estava jogado num viaduto, morrendo, vomitando sangue, pesando 59 quilos, uma ossada ambulante, com cabelo enorme, uma barba enorme, sujo, fedido, 5 meses sem tomar banho, destruído, tinha sido atropelado em São Paulo, todo costurado, um buraco no braço, nas costas, todo zoado, como diz o paulistano. De madrugada passa uma mulher, eu estava em cima de uma favela, num viaduto da Rio Branco. A mulher passa, vindo de uma vigília da Assembleia de Deus que tinha ali perto. Uma senhorinha que morava na comunidade. Parou na minha frente, eu ali quase morrendo, tossindo, sem curso respiratório, coração palpitando, eu sabia que eu ia morrer. Não dava mais. Tudo que eu tinha, lembranças, memórias que eu tive um dia, uma família, um trabalho, uma carreira, alguma coisa. E ela então começa a conversar comigo e ela diz para mim, Deus te deu a vida e não te tirou, nada te roubou a vida, o crack te levou tudo, o vício, mas não te levou a vida. Se não te levou a vida, você está respirando com esse pulmão seu todo zoado, quer dizer que Deus está falando para você que ainda vale, ainda está valendo, você está vivendo, e nada roubou o seu poder de escolher. Você pode escolher, eu estava falando isso hoje lá na comunidade terapêutica que nós visitamos, no Serene. Você pode escolher agora, você tem um poder de escolher. Deus está soprando fôlego no seu pulmão ainda.
está dizendo para você, ainda tem jeito, ainda tem. A mulher foi falando comigo, tem jeito, eu conheço Deus, Deus é poderoso, pede para Ele. E eu levantei minha voz para o céu aquela madrugada, falei, Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. É incrível, irmãos, como Laila foi envergonhada, como a minha família foi envergonhada, como ninguém entendeu nada, como ela teve que ouvir coisas, ser humilhada. Como é que você vai explicar uma situação dessa? Não tem como, não se explica isso, tem que correr mesmo. Corre mesmo, não tem esse negócio. Viu a pessoa, passa longe para não ter que dar explicação nenhuma. Mas não para de semear. Porque um semeador saiu é absoluto, é verbo absoluto, saiu. Porque o que um agricultor tem que fazer é isso mesmo. Independente do resultado que está dando, independente de estar dando tudo errado, das tentativas não estão dando certo. Independente do lugar que você está jogando a semente, não está nascendo, a forma que você está fazendo, não está acontecendo. Mas o seu papel é esse. Então, a Bíblia usa um termo muito interessante. Uma interjeição. Enquanto o cara fazia o que tinha que fazer, as coisas foram acontecendo. É uma dinâmica da vida. Ninguém sabia que naquelas sementes, no lugar errado, que naquela semeadura da Laila existia uma quarta semente. Ninguém sabia, ela já tinha plantado, aí não dependia mais dela, nem ela sabia o que estava acontecendo. Eu estava lá num viaduto de madrugada com a mão levantada, me ajuda, Deus, me salva, me liberta do crack, me levanta daqui, me dá força, me ensina a andar, me ensina a viver de novo. Eu não conhecia esse poder, eu não sabia o caminho para isso, mas eu pedi. Essa é a quarta semente, já tinha sido plantada. Ninguém sabia. E a quarta semente é a semente que Deus toca. Aí acabou, irmãos. Essa quarta semente não está sujeita às variáveis, às condicionantes da vida. Se fulano morreu, se viveu, se acabou a sociedade, se você não mora mais no mesmo lugar, se a empresa não existe mais, se faliu, fulano, não está sujeito a isso não. Agora é a dinâmica na mão de Deus, é a dinâmica do reino de Deus a seu favor. Quando o juiz se levanta e estende o cetro para você. E diz, vamos caminhar junto? Eu vou restaurar, eu vou fazer. Você vai ver esse campo ainda florido. Você vai ver essa agricultura ainda dando frutos. E naquela madrugada eu clamei por Deus. 2 semanas depois alguém me reconheceu na rua. 3 semanas depois minha filha, com as coordenadas, foi bater lá na passarela, lá na rotatória onde eu estava jogado, quase morto. E lá ela me achou, minha filha do meio, essa do projeto, está aí a Laila, aquela loira. Freou o carro, quase 7 horas da noite, eu ali mais morto do que vivo. Pedindo esmolas num farol, num semáforo do carro, um semáforo da rotatória, pedindo um resto de comida para as pessoas. E ela desce do carro correndo, olha, e vai cair na ficha dela, que era eu mesmo. Eu estava irreconhecível, mas ela era minha filha. Ela, de longe, ela viu assim as características, minha altura, tudo. E ela tinha minhas fotos, e ela ficava o tempo todo nutrindo essa vontade de me reencontrar. Ela gritava, pai, pai, aquela voz rouca que ela tem. Eu não entendia nada, mas foi o encontro com Deus mais personificado. Foi um encontro com Deus que eu tive mais humano. Quando ela correu e me abraçou, chorando, e dizia, pai, vamos para casa, vamos para casa, vamos para casa. Eu fedido ali, ela me beijando, vamos para casa. E ali começou o caminho de volta. Agora, conhecendo a Deus, eu conheci o Evangelho de Cristo, entreguei minha vida para Jesus. Ele quebrou as cadeias, abriu as chaves que me prendiam, me libertou das drogas. Eu fui fazendo escolhas, Ele me ensinando a fazer as escolhas corretas, esperando o tempo certo, vivendo os processos, me submetendo com humildade. Entreguei minha vida na mão do pastor Paulo, da primeira igreja batista, onde eu era mendigo na porta, e ele disse, falei, cuida de mim, pastor, o senhor não me manda fazer coisa errada, não, se o senhor mandar eu vou fazer, porque não deu certo a minha vida, eu preciso confiar minha vida a alguém, eu estou crendo que Deus vai te usar para me ajudar. E Ele foi conduzindo tudo. E aí veio esses milagres, eu fui crescendo ali, fui estudando de novo o meu processo. Deus me chamou para o ministério, ali que eu fui, passei por um concílio, eu fui ordenado ali, lá ela veio, casamos novamente depois de 8 anos. Agora presta atenção, aí eu passei a ser um semeador, com todos esses milagres. Meus filhos, eu queria meus filhos.
Meu filho mais velho disse, ele não é mais o meu pai. Falou para a mãe, se você voltar com ele, eu rompo com você. E rompeu com ela. Ficou 3 anos sem falar com a mãe. A mãe ficou desesperada. E todo aquele pânico do terror de que, será que vai dar certo, né? Quer dizer, já estou perdendo o meu filho, que eu custei. Olha, é uma coisa muito cruel, muito cruel. É uma pressão, uma coisa muito cruel. É uma coisa de outro mundo mesmo, espiritual. Que se você não tiver ajuda de uma comunidade de fé, de pessoas, orando, de Deus, você fica doido. Você começa a se precipitar, escolhas erradas, decisões erradas, desistir quando não é para desistir. Você não entende nada que está acontecendo, a oportunidade que Deus está te dando. Você precisa de pessoas, você não pode se isolar. E aí, ele disse, ele não é o meu pai, porque ele sofreu muito. Um dia ele falou para mim, eu falei, por que você ficou 3 anos sem falar comigo, filho? Ele falou, pai, você sabe quantas vezes eu tive que terminar meus namoros de pessoas, de garotas que eu gostava, estava amando, porque elas me convidavam para ir na casa delas, para conhecer os pais, e eles iam perguntar quem era o meu pai, porque é normal, né? E sua mãe faz o quê? E seu pai, você quer conhecer, está namorando com seu filho, com sua filha. Ele falou, o que eu ia falar, pai? Que você, o quê? Sumiu, morreu, estava na Cracolândia, usuário de crack? Se coloque no meu lugar. Sabe quantas vezes eu fui chorando, esmurrando o volante do carro para a faculdade, querendo o ouvido do meu pai, não era o ouvido do meu avô, do meu tio. Eu queria o meu pai comigo, e você não estava lá. Estreou sozinho, em tantas coisas, de forma insegura, porque não tinha um pai ali para ajudá-lo. Eu entendi a dor dele, o medo, o pânico, o terror no coração dele. E aí ele deve ter pensado, tudo de novo, não é possível, ele não merece isso, essa volta, esse respeito. E eu entendia, eu estava disposto a perder isso. Mas eu pensava, eu falei para o meu pastor, eu não vou ganhar nada, eu posso ganhar tudo de volta, mas se eu não tiver o meu filho, para mim não vai, eu não quero ser pastor, carteira de pastor, eu sei fazer um monte de coisa. Eu não quero ter uma empresa, não importa para mim, eu quero ter o meu garoto. Eu passei 3 anos orando por ele, 3 anos plantando a semente. Porque o que um pai faz, semeia na vida do filho. 3 anos, todos os dias. Senhor, assim como a água está no leito do rio, é o leito que leva a água para onde quer, assim é o coração do rei na tua mão, o Senhor o inclina para a direita ou para a esquerda, inclina o coração do meu garoto para mim, no nome de Jesus. Eu orava isso todos os dias, até que depois de quase 3 anos, ele ligou para a mãe dele, ficou sabendo que nós íamos fazer uma viagem, um tour para dar depoimento, Rio de Janeiro, tal, nas igrejas nossas batistas. Ele falou, eu quero fazer a viagem com vocês. Todo mundo ficou assim. Ah, mas eu celebrei no meu quarto. Obrigado, Deus, pela resposta, pela bênção do Senhor. Não é você que controla a semente. Qual é a semente? Para mim era a 4ª semente. E aí a Laila se prepara. Você, olha o que você vai falar, porque vocês precisam se reconciliar. Fomos fazer a viagem juntos. Não recebi ele muito bem, tal, ele assim, e tal. Fomos fazer a viagem. Foi a pior viagem da minha vida. Você está rindo porque não foi com você. Deu tudo errado. Nós brincamos, só não fomos à via de fatos, mas houve ofensa de ambos os lados, desrespeito. Foi algo horrível. E aí ele disse para mim, nunca mais. Foi embora. Aí eu virei para minha mulher, nunca mais você vai conseguir conquistá-lo. Aí já era a Laila que estava perdida no bagulho, né, no negócio, toda perdida. Fui para o meu quarto chorar, e Deus falou comigo, um semeador semeia, continue semeando. Foi a 3ª semente, foi entre espinhos, parece que ia dar certo, né? Ele aceitou viajar, sabe? Você chama sua filha para conversar, não, agora vai dar certo, agora eu vou conversar, agora tá. Ah, não entende nada às vezes, não é aquele momento, mas você tem que continuar, amanhã você tem que voltar, distribuir o teu currículo, bater lá na porta de novo, tentar novamente, mais uma vez, conversar de novo, pedir ajuda de novo, tentar, porque você está na dinâmica de Deus, e nessas tentativas tem uma semente que é dele e vai funcionar na sua vida. Mais 8 meses passaram, 8, 9 meses.
Era aniversário dele, ele gosta de comida mexicana, um restaurante em São Paulo. Minha filha me ligou: pai, aniversário do Felipe, você sabe, né? Falei: sei, filha, eu vou deixar sua mãe mais cedo lá, passa para a minha localização no restaurante e volto para casa, para não ter problema e tal. Ela falou: não, o Felipe falou que é para você ir. Aí minha mulher botou a mão na cabeça, falou: ai, Jesus, de novo, eu não aguento isso. Eu falei: ele vai me bater, alguma coisa vai acontecer, e fui. Cheguei, estacionei o carro, sentamos lá no restaurante, eu murcho, e a Laila toda hora, não fala nada, fecha a boca. Aí ele chegou, estacionou o carro, desceu, e veio andando assim, com um sorriso assim, veio para o meu lado. Eu pensei que eu ia tomar um soco de verdade. E ele veio para o meu lado. Ele conta no livro dele, ele veio para o meu lado. Aí ele: pai, fica em pé. Eu fiquei em pé. Aí ele me deu aquele abraço e falou no meu ouvido: eu tenho tanta saudade de você, pai. Até hoje eu não perguntei o que aconteceu. Quer nem saber quem morreu. Entendeu? Os melhores amigos nós somos. Tem 12 anos isso, que nós voltamos e fizemos. Então foram 4 anos praticamente sem falar. Mais 12, tem 16 anos que eu fui liberto. Somos grandes amigos, trabalhamos juntos. Ele coordena o projeto, menino de Deus, meu amigão. E ele escreveu esse livro, pai, que eu queria ter. Solta o vídeo aí para a gente encerrar, dele falando do livro. Durante muitos anos eu tive o sonho de escrever a história de relacionamento minha e do meu pai. Não só a história de drogadição do meu pai, mas o que a drogadição, o que as drogas tiraram de nós enquanto pai e enquanto filho dessa relação. Por anos eu tive raiva, revolta, tive que trabalhar esses sentimentos dentro de mim para que a nossa relação fosse restabelecida e recuperada e para que eu vivesse os dias que hoje eu vivo. Aqui vai meu recado para você pai, você mãe, até você filho mesmo. Esse livro, essas páginas, elas exalam o perdão. Eu digo que o tema principal desse livro é o perdão. O que ele é capaz de fazer, o que ele é capaz de restabelecer, o que ele é capaz de reconstruir. O pai que eu queria ter, ele fala sobre, depois de tudo, depois da superação das drogas, o que restou? O que restou dessa família atingida? Então escrevemos esse livro com todo carinho, com todo amor para você. Eu espero que seja uma leitura muito construtiva para você, para sua vida, para que Deus toque no seu coração, no coração da sua família, na sua casa, e para que os seus laços se fortifiquem ainda mais. Hoje posso dizer com alegria que sou apaixonado por ele, sou fã dele e grato a Deus por nos proporcionar, nos possibilitar a reescrever a nossa história. Essas páginas relatam isso. Um grande beijo e até o próximo livro. Tchau, tchau. Em pé. Eu perguntei um dia para Deus, eu falei: Senhor, por quê? Por que fui tão longe? Por que essa intervenção não foi antes, mais rápido, para evitar tanta dor, tanto choro? Deus falou comigo: filho, você já tinha zoado tudo, você já tinha feito tudo errado, não tinha mais como consertar, então eu tinha que deixar aí muito além, porque tem gente lá, muito além, e eu preciso fazer uma obra poderosa. Eu preciso que as pessoas consigam ler na sua vida um amor tão intenso, tão largo, tão comprido, tão profundo, que ela se sinta alcançada. Que ela diga: não, isso aí passou de mim. Deus foi buscar ele lá, mais distante de mim. Eu quero desafiar essa noite gente que quer recomeçar, tentar novamente, tentar mais uma vez. Não deu certo? Não está dando certo? Você vai continuar plantando. O seu papel é semear. Um pai saiu a conversar. Uma mãe saiu a conversar, uma esposa saiu a orar, um comerciante saiu para abrir seu negocinho, não deu certo, ele vai sair amanhã de novo para abrir seu negocinho, não deu certo, ele vai tentar de novo, outra vez. Ele está na dinâmica do reino de Deus, você está na dinâmica. Eu quero convidar você para sair do seu lugar, você que está disposto hoje a recomeçar, ou tentar novamente, fazer mais uma tentativa,
mais tentativas, entender essa dinâmica e qual é o seu papel. Sai do seu lugar, vem aqui, nós vamos fazer um clamor a Deus, nós vamos misturar essa palavra à nossa realidade. Foi o que eu fiz na minha libertação, quando os missionários pregavam, eu disse, opa, isso aí, eu quero misturar isso comigo, eu quero plantar isso aí, na terra da minha fé, na terra da minha estrutura de fé. Eu quero gerar isso com Deus. Eu quero transformar isso numa promessa. Eu quero ouvir de Deus isso. Eu ouvi o pastor falando, eu quero ouvir de Deus isso no meu coração. Porque esse Espírito que habita em você é quem vai testificar disso. Sai do seu lugar, vem aqui. Vem cá, vamos orar, vamos clamar. Há um propósito pelo qual você veio aqui e está aqui nessa noite também. Talvez até hoje você não tenha entregue a sua vida a Jesus, confessado ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Essa noite ela não pode deixar de lado este convite a você. Talvez você tenha vivido uma religião, uma religiosidade, tenha frequentado igreja, mas você nunca de verdade dentro do teu coração convidou a Jesus para entrar no teu coração e fazer morada no teu coração e começar a viver uma vida de fé genuína na presença de Deus. Então, juntamente com esta chamada aqui para o altar, eu gostaria de convidar você que quer entregar a sua vida a Jesus, que você pudesse então vir à frente e se unir a nós, para que nesse momento de oração você também possa confessá-lo como teu Senhor e Salvador. Venha também se você tem o desejo de entregar a tua vida para Jesus. Amor sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto
conhecer-te mais. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te. Vento de poder, mas vento de poder sopra em meu viver. Faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim, como de poder sopra em meu viver. Faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. E faz teu querer, faz teu querer em mim. Diz: eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Som. Eu queria, pode sentar, agradecê-los profundamente pela acolhida. Pastor, são as surpresas que eu quando saio para o campo assim, eu sempre espero as surpresas de Deus, mas tem umas que são mais agradáveis, né? São mais permanentes. A gente vai a muitos lugares, eu e minha mulher, então a gente sempre se doa para essas coisas. Tem os bastidores de tudo que a gente não conta para ninguém, mas tem lugar que a gente vai, que a gente recebe, é reposto na comunhão, né, no vínculo. E aqui aconteceu isso, e entre nós, obrigado por abrir sua casa, sua mesa, sua família, seu rebanho. Que Deus confirme toda a obra das suas mãos, que o Senhor firme sempre os seus pés na presença dEle e te dê a paz, sabedoria e o temor dEle, nunca falte na sua vida. Meus irmãos, obrigado por tudo, viu? Aqueles também que pela manhã aqui me receberam, e se não nos vermos, eu espero que nós vamos nos ver, né? Se não nos vermos mais, onde é que nós vamos encontrar, irmãos? No céu? Espero que você vá primeiro, porque eu tenho muita coisa para fazer, viu? Perdi muito tempo. Deus te abençoe, pastor. Obrigado. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Amém. Vamos ficar de pé, então. Glória a Deus. Que bênção. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Foi muito especial hoje pela manhã, algo que eu gostaria de compartilhar com vocês. Há mais ou menos 4 meses e meio atrás, num devocional, eu compartilhei uma vez na igreja que o Senhor falou comigo com respeito a ficar atento com a agenda dele mais do que com a minha. E naquela manhã, então, eu fui tomar um café no Bom Bocado com um pastor da cidade. E depois desse café, eu saí do Bom Bocado e encontrei dois
2 moradores de rua, 2 homens que estavam pedindo dinheiro, com um problema muito forte com álcool. E ali então eu entendi o que o Senhor estava querendo dizer para mim no meu momento de devocional pela manhã. Pude conduzi-los ali para um lugar de comer uma coxinha, tomar um refrigerante e tal, e ali então consegui entrar em contato com o Serene. No dia seguinte eu acabei indo para São Paulo, acionei então o Stefano e o Fábio para buscá-los lá da praça e levá-los para primeiro um exame médico e depois irem para o Serene para os 2 serem internados. E os 2 foram internados. Na semana seguinte um deles evadiu, foi embora, né? Mas o Jefferson, que inclusive tem o cachorro com o nome de Chapolin, foi morar na casa do Fábio, o cachorro, porque o cachorro não podia ficar no Serene. E hoje, pela segunda vez, o Jefferson veio para a igreja, 4 meses e meio depois, num processo de recuperação. Ele está no processo, ele está indo muito bem no processo. Hoje pela manhã ele veio aqui, trouxe mais 2 e os 3 entregaram suas vidas para Jesus. Deus é bom, não é? Deus é bom. Deus é bom. Então seja você um semeador. Não deixe de semear em nome de Jesus, porque com a semente certa, no momento certo, Deus vai fazer ela vingar 100 por 1, em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de participarmos de algo tão divino e tão celestial. O que seria das nossas vidas se não fosse o Senhor em nós? O que seria das nossas histórias se não fosse a Tua intervenção? Nós Te rendemos todo louvor, toda honra e toda glória. Leva-nos, Deus, em segurança. Abençoe a nossa entrada, a nossa saída. Sê conosco, Deus, e que ao longo dessa semana nós possamos experimentar da Tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe. Os livros do pastor Arlen estão lá fora, ele está com uma mesinha ali para vender. Vamos abençoá-lo, não é? Em nome de Jesus, tá bom? Não deixe de comprar e ler e presentear, use para presentear também. Deus abençoe, um beijo no teu coração.